Hoje, terça-feira, dia 20 de maio. E hoje, gente, de novo a gente vai ter que falar aí da repercussão que envolveu a história do padre Fábio de Mello. Dessa vez, a gente tem um outro desdobramento aí no meio dessa história. A funcionária que o padre citou num dos vídeos simplesmente desmentiu o padre e confirmou a versão do gerente que foi demitido. Aí o padre se pronunciou hoje, tá? Inclusive, uma das coisas que eles teriam falado ali no programa da Sônia Abrão, né, é que o padre estaria sendo amparado por apresentadores da Globo. Olha, tá um negócio meio complicado essa história toda, né? Mas a gente vai contar isso aí pra vocês, tá? O padre também se pronunciou na rede social dele, então a gente também vai comentar essa história toda aí. Enquanto tem uns dias, gente, que tá cheio de assunto pra gente falar, enquanto tem dias cheios de assunto que a gente pode trazer uma série de coisas pra vocês, tem dias que basicamente a gente não tem tanto assunto assim, né? Hoje é um desses, por exemplo. Os assuntos estão bem fracos. A gente tem hoje a Ana Hickman surpreendendo todo mundo dizendo que já está casada com o Eduardo Guedes. E aí depois, mais um desdobramento lá do caso judicial dela. E aí tem lá todo mundo, pelo menos a geração de hoje, achando ruim um comentário da Odete Roitman na novela de ontem, a senadora Soraya Tronic, que tomou uma atitude após ver um vídeo da Virgínia, e aí, né, mais problemas ali que envolve Vale Tudo. A Globo decidiu ficar ao lado do Cauã Raymond, né, isso aí também fica bastante claro. Enfim, gente, temos uma série de coisas aí para comentar com vocês. Lá no Power Couple, né, hoje à tarde, eles deixaram passar uma cena onde a Gretchen deixou claro o motivo do porquê que ela quer botar a Thalíria e o Pessina na DR. Ela não quer perder o quarto. Ela deixou claro que ela vai tá botando o Pessina e a Thalíria na DR, justamente porque ela tem certeza que Thalíria e Pessina serão eliminados, e assim ela não vai perder o quarto. Olha, eu tô achando que vai dar errado. Mas enfim, né, gente? Vamos começar. Eu vou começar falando logo com uma coisa que eu sei que vai tomar um pouco mais de tempo aqui do vídeo, que é essa história aí do padre, tá? Eu já levei ao ar ontem os vídeos que envolveu essa história toda aí do padre. E eu acho que nos vídeos ficou bastante claro que o padre mentiu. Especialmente no vídeo lá da câmera de segurança. Eu vou mostrar ele de novo aqui, tá? Vou mostrar esse vídeo de novo, porque isso precisa ficar bem esclarecido aqui, tá? Isso a gente trabalha aqui com essas informações todas, tá? E eu acho que vai ficar bastante claro a gente revendo o vídeo, tá? Vamos lá. Para deixar claro aqui quem é quem nessa história, tá? O padre é esse que tá com esta bolinha no canto da tela, tá? Você percebe que ele é o que tá ali no canto da tela. E o que tá ali de camisa vermelha e o que tá de camisa azul estão acompanhando ele, tá? Só para deixar claro aí. E aí eles, olha, estão lá, o atendimento tá rolando normal, o cara tá pedindo ali o doce, normal, sem nenhum problema, ó, você percebe. E aí o gerente, ó, esse é o gerente, é o de camisa rosa ali, ele sai e vai atender o que a empregada do caixa falou. Você observa. Aí ele vai, olha lá na gôndola e verifica a divergência do preço, tá? Nesse momento, o próprio padre, ele vai até lá, ó, e se percebe que ele vai até lá, e depois, ó, ele nem olha, ele nem fala com o gerente, ó. Você percebe que ele nem fala com o gerente, ele só olha. Você percebe que ele não movimenta os lábios e nada. E o cara que tá de camisa vermelha também nem se movimenta. Ele só vai lá na gôndola olhar o preço, tá? Eles olham o preço. O rapaz volta lá e entrega lá pra moça o preço, tá? E aí, o que acontece? A volta, ó. Ele só faz o pagamento, tá?
Essa é a real situação que aconteceu, tá? Eu acho que esse vídeo da câmera de segurança deixa isso bastante claro, tá? Você percebe que não há nenhum contato entre o cara e o padre. Não há nenhum contato entre o gerente e o padre, tá? O gerente só tá ali, verificou o preço, tá? Verificou o preço direitinho e entregou ali, tá? E sim, gente, eu não vou falar de CDC porque Código de Defesa do Consumidor não é a questão nessa história. Não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor, tá? O problema nessa história eu acho que vocês já entenderam aí, que é a divergência do que o padre contou e a divergência do que realmente aconteceu. A gente está vendo aqui nas imagens, tá? Isso está muito claro nas imagens, claríssimo, que não houve o que o padre disse que houve. Vocês concordam comigo que se tivesse havido um bate-boca ali, vocês não percebem que o padre estaria ali conversando, que os movimentos do rosto dele estariam muito mais intensos, mesmo visto de perfil? Estamos falando aqui de perfil com vocês. E vocês iam perceber que os lábios se movimentam. Vocês iam perceber como a forma que a pessoa fala em determinadas situações, ela ia ficar muito mais exaltada. A gente consegue identificar isso numa câmera, mesmo que não tenha áudio. A gente consegue verificar. E vocês percebem que essa situação ali, em nenhum momento o gerente trocou palavras com o padre. Em nenhum momento ele conversou com esse rapaz aí de camisa vermelha, e em nenhum momento nessa história toda, tá? A situação foi desse jeito como foi colocada aí pela gerente, tá? Não foi colocado aí como foi colocado pelo padre. Gente, desculpa, é o gato aqui que fez sujeira, lá vai eu ter que limpar, né? Mas depois a gente eu faço a limpeza. Vamos continuar aqui o vídeo, tá? Quando a gente revê essa imagem, quando a gente revê essa situação toda, a gente percebe o seguinte, tá? A gente percebe e dá para notar. Essa história toda aqui envolve o gerente e o padre, tinha uma terceira pessoa no meio. Quem é esta terceira pessoa que está no meio, tá? É a atendente do caixa, a operadora. E aí, vou ter que repassar de novo o vídeo que eu passei ontem, tá? Do Jair. Eu vou repassar de novo esse vídeo aqui e vocês vão ver de novo, tá? Eu vou repassar o vídeo aqui e a gente volta e tenta entender melhor essa história, tá? Eu vou repassar o vídeo dele aqui para vocês entenderem muito melhor na entrevista que ele deu para o Ricardo Feltrin ontem. Olha só aqui. Tá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Ele afirma no primeiro vídeo que ele postou que eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu cheguei para ele como se eu fosse o dono do mundo, e falei para ele que o preço era aquele mesmo, se ele quisesse levar, que levava, mas eu não me recordo de ter falado isso. Não tem o porquê eu falar isso. Porque eu falei para você, eu venho de uma família simples, eu venho de uma família humilde, eu tinha acabado de ser contratado, eu não ia arriscar o meu emprego para poder discutir com o cliente dentro da loja de movimento. Não tem o porquê eu fazer isso. Eu não sou uma pessoa assim. Quem me conhece, né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa carinhosa, os meus funcionários me conhecem, que agora não são mais a minha equipe, né? Mas enquanto eu gerenciei... Mas espera, então você não falou nada disso que ele falou, que você tá negando, você tá dizendo que você não falou com ele sobre preço, nada? Ou falou? Não falei, tanto que no segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente trocou nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez, é isso? Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Depois que eu falei, fiquei sabendo da minha demissão através do vídeo desse outro padre. Na segunda-feira eu fiquei sabendo por conta que já estava em todos os sites. Quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo, eu acabei de entrar, né, eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12, no caso, né, foi na segunda, a minha carteira vai estar suja, né, como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência, que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair. A gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil. A gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado. A gente sabe que você é inocente. Mas eu quero que você entenda
que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Brasil. Mas pera um pouco. Então é mentira, eu não tô vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole Simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu tô olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu. Por que que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um Não foi. absurdo. Não foi. Ele tirou da cabeça dele, inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender. Você não foi lá falar pra ele que o preço é esse mesmo e eu não... Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, porque o que eu vi também, como eu falei pra vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que tá lá no caixa segurando esses 2 doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho. Que tava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado, lá, como vê no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que tá lá no caixa, ele que se dirige sozinho pro caixa, com esses 2 potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina, depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele simplesmente vem, porque ele já tava mesmo pra sair pra fora, ele passa por trás desse rapaz, de camisa vermelha, e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta, lá pra estante. Então quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, e sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço. Vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de... Porque a menina do caixa, ela não me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o padre começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. Tanto que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, a loja nova, né? Então muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá a plaquinha tava posição diferente, né, mas o preço era aquele mesmo, mas isso eu falei para ela, não falei para ele, também não falei em tom alto, arrogante, não falei nada disso. Você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso? Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa. Jamais. Aí a menina do caixa pode provar que eu, no momento algum, eu falei isso, que se eu tivesse falado, ela teria ouvido, porque ela tava ali, a minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa pode falar que eu não falei isso, no momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque como eu falei, eu estava decorando a loja pro Dia das Mães, eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um pro outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão, tem que ter um diálogo. E esse diálogo não teve. Nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho mesmo. Isso é Deus do céu. Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Ok, né? Eu tive que repassar esse vídeo de novo aí do rapaz, do Jair, porque ele explica o que vocês viram na câmera. Pois bem, hoje o mesmo Ricardo Feltrin, né? Ele trouxe a versão da operadora de caixa. E aí fica bastante claro com relação aí à questão da operadora de caixa que a história de fato não é do jeito que o padre contou. A história que ela relata, tá? Mas ele deixando claro, quem vai falar a versão dela é ele, tá? Porque ela não quis aparecer, deixando claro, e ele fala isso no vídeo também, mas ele relata que a própria funcionária não viu, não presenciou e não houve nenhum tipo de discussão com relação à divergência do preço. E que eles basicamente só foram confirmar qual era o valor e só. Não tinha nada de diferente com relação a isso. Então, a partir daí é que a situação ficou um pouco complicada para o lado do padre. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo primeiro, tá? E aí a gente fala mais sobre essa história. Olha só aqui o trecho do vídeo, tá? Grosseiro em qualquer momento. Afirma que ele não conversou com o padre, reafirma isso, nem com um amigo do padre. Aqui, ó. E ele não fala com o padre, ó lá, passa pelo padre, passa pelo amigo do padre e volta para botar a plaquinha lá no lugar. Então, muita gente falou para mim, Feltrin, eu não, quero saber o que a funcionária falou, o que a caixa falou. Então tá aqui para vocês o que ela falou. A funcionária desmente o padre Marcelo. Nega que o gerente tenha sido grosseiro em qualquer momento. Afirma que ele não conversou com o padre, reafirma isso, nem com um amigo do padre.
porque o padre disse que ele não olhou para mim, ele respeitou todo mundo, a funcionária está afirmando que ele não desrespeitou ninguém, que ele não falou alto, ela também não está entendendo, eu não vou citar o nome dela, porque não quero prejudicar, se bem que a loja já está aí marcada para sempre. Marcada para sempre não, né, gente? Vocês sabem que a internet é uma coisa canibal, autofágica, estão cancelando hoje a loja, estão cancelando o padre, como já cancelaram o gerente, e vai ficar por isso, e depois passa, a internet tem uma necessidade de carne fresca. Então começa a enjoar, daqui a pouco ninguém fala. A preocupação que todo mundo tem, assim, é que o padre tenha feito a queixa em rede social, ele tem 26 milhões de pessoas, e isso, como o Jair falou para mim, tem uma entrevista exclusiva com ele aqui, né? Se vocês procurarem aqui, no anteontem, sábado, se você procurar, ele vai falar, né, que o Jair falou assim, eu acordo no domingo, eu tô sendo destruído. A entrevista foi na segunda-feira, tá? Ele falou, tô sendo destruído, as pessoas estão me chamando de péssimo funcionário, de incompetente, de grosseiro, que eu não mereço a minha profissão, que eu não mereço meu cargo. Ele falou, demorou tanto para eu conseguir isso, né, uma profissão dessa, de gerente, e já acabou. Ele falou, já tô com sujo, e tudo por causa disso aqui, gente. Um pote de doce de leite, 0, né, e R$20. Aí inverteu. Quando o Jair traz a versão dele, que ninguém tinha ouvido, quando ele faz o primeiro Instagram lá no domingo, aí vira, todo mundo começa a destruir o padre Fábio de Mello, sabe, onde já se viu um padre fazer isso, que isso é absurdo, não teve coração, o padre tem que perdoar, não precisava ter feito isso, podia falar com o saque, podia falar direto com o gerente, como não falou. Então ele acabou sendo cancelado. E teve mais uma pessoa cancelada nessa história, e aí eu quero refazer... Tá, gente, aqui ele já fala do outro padre, tá? O outro padre que teria sido o primeiro a falar dessa história toda lá em Joinville. Bom, aqui vocês já entenderam, né, o que interessa dessa história toda. O padre Fábio de Mello vai na confeitaria, isso aconteceu lá perto do Dia das Mães, né, como tá relatado aí no vídeo, e em nenhum momento acontece a discussão que ele relata naquele vídeo dele. Eu tenho aquele vídeo dele e a gente vai confrontar isso. Aí, como o Feltrin falou agora, não houve nenhuma discussão segundo a versão da própria funcionária lá que presenciou a cena. E o vídeo deixa claro que realmente não houve, tá? A câmera de segurança deixa claro que isto não aconteceu. E aí o que veio depois, no meio dessa história toda aí? O padre se pronunciou hoje, tá? Então vamos pegar aqui o pronunciamento do padre Fábio de Mello. Vamos ler junto, tá, o que ele falou. E aparentemente ele não tá... Ele disse que a depressão dele voltou, que o negócio tá bem complicado, tá? Vamos lá aqui, tá? Vamos lá ler juntos o que ele disse. As pessoas querem odiar. A qualquer custo querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação dos seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações dos seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo, sempre esteve. E ninguém que está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles, por isso eu sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de suas escolhas, de nossas escolhas, aliás, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional à medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam, e estimulam os outros que odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões da guerra. Eu estou em um passo de desistir. Proteja-se, em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Assina aí o padre Fábio de Mello.
E agora, gente, um comentário com relação a isso, tá? Eu entendo, tá? Eu acho que o vídeo ficou bastante claro e deixou bastante claro pra gente que, de fato, o padre não fez, não houve aquilo que ele disse no vídeo dele, tá? Ele não fez, não houve briga, não houve nada. E fica claro no vídeo também que a situação foi absolutamente pacífica, não aconteceu nada de tão, mas tão complicado assim, que envolvesse aí o padre a ficar numa situação de ódio virtual. Por que as pessoas estão pegando tanto no pé do padre agora com relação a essa história, tá? Exatamente por causa desse outro vídeo que ele mesmo colocou, tá? Vamos ver de novo um trecho desse vídeo aqui do padre Fábio de Mello. E aí a gente conclui essa história aqui, tá? Olha só, relembrando o trecho desse vídeo. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa. E ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo, não. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas coisas. Parece aí, né, que ele fala nesse trecho em específico do vídeo que a caixa lá do atendimento era testemunha dele. Mas parece, né, que a caixa lá do atendimento resolveu falar que não é exatamente assim como ele falou, tá? Mas a gente já vai continuar. Ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não.
É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum advogado especialista em direito consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. Então, gente, vocês ouviram aí o padre Fábio de Mello, né? Eu já tinha passado esse vídeo antes, mas decidi passar de novo porque exatamente ele cita a moça que o Feltrin citou no outro vídeo, que confirmou a versão do gerente da loja. Então, só pra gente concluir essa história. Tá na cara que o padre Fábio de Mello mentiu com relação a essa história. O vídeo é claro que não aconteceu o que ele relatou no vídeo dele. O vídeo confirma a versão do gerente. Ao mesmo tempo, a caixa lá, a operadora do caixa, também confirma a mesma versão. Então, sim, a gente tem uma história aí que é um escândalo, sim, tá? Com relação ao padre reclamar de cancelamento. Gente... errou, tudo bem, ele errou. Eu sei que ele é uma figura pública, muito mais pública do que deveria ser, porque é um padre, sim, né? Ele é um padre midiático, todo mundo sabe disso. Errou, ele deveria, neste momento, admitir que ele errou, pedir desculpas ao Jair, acho que é Jair o nome do rapaz, e seguir a vida. Assim, eu entendo o cancelamento virtual, eu entendo porque trabalho com rede social, é assim que funciona. E me espanta muito o padre ter 26 milhões de seguidores nas redes sociais, eu nem tenho isso, tá? De seguidores, eu administro aqui só o Faropop, que tem 36 mil, 36, 37 mil seguidores. Para administrar isso às vezes é difícil, imagina você administrar 26 milhões, que deve ser muito mais difícil, né? Então, me admira ele não saber que administrando uma rede de 26 milhões de seguidores, obviamente isso teria uma amplificação muito maior e as pessoas iam falar deste caso. E as pessoas iam contestar a versão dele com a versão do rapaz. Quando o rapaz aparece, o rapaz fala, dá entrevista e deixa bastante claro que ele não deseja que inclusive aconteça esse linchamento virtual que o padre vem sofrendo nos últimos dias, para mim fica claro o seguinte, tá? O padre deveria admitir que ele errou e não há nenhum problema em admitir que você errou, porque você também não é santo, ninguém é santo. Só admitir que errou, você errou, ou então você interpretou mal a situação. Os vídeos deixam claro que não foi isso que aconteceu. Segue sua vida, faça ali, ajude o rapaz a ser recontratado, ou então arrumar um outro trabalho para ele, ajude, já use a sua amplificação para ajudar o rapaz a se recolocar. Ele é o 13º filho de uma família muito grande, né? Vocês já perceberam o tamanho. E só, não precisa ficar com essa briga, essa guerra de quem tem razão, quem não tem razão. Não precisa disso. E falar do linchamento virtual, como ele falou e tal, ele fala de posicionamento político, isso e aquilo. Gente, não é sobre isso. É sobre a forma como ele próprio conduziu essa história. Ele poderia simplesmente ali, depois de ter sido confrontado com as duas versões, chegado e ter dito ali, tudo bem, eu errei, admito que eu errei, tá, eu acho que eu pensei que era uma coisa quando na verdade não era outra, me desculpa se eu errei e segue a vida. Quando ele faz esse pronunciamento, ele está, na verdade, fazendo com que as pessoas questionem ainda mais a atitude dele. E aí não tem o que fazer. Ele vai continuar sofrendo o linchamento virtual, como muita gente diz, até que uma hora as pessoas esquecem e aí ele segue normalmente a vida dele. Eu acho que ele não deveria seguir por este caminho, né? Eu acho que esse caminho aí é bem pior. Se fosse comigo, eu pediria desculpa, me desculpa, eu errei, tá? Não foi assim que aconteceu a situação, me desculpa por ter errado, tá? Me desculpa por isso e vou ver se eu te ajudo, vou tentar te ajudar, vou fazer alguma coisa para te ajudar a recolocar lá, conseguir um outro emprego e tal. Eu iria por esse caminho.
eu acho que seria muito mais digno da parte do padre fazer isso, né? Hoje à tarde o Perline falou, né, que o padre ali tá numa crise de depressão de novo, que ele tá ali tendo problemas com depressão crônica. Não que ele não tivesse, eu não estou afirmando que ele não tenha. Mas eu acho que um dos fatos que fez com que ele ficasse muito fechado nessa história toda e se pronunciado da maneira que ele se pronunciou foi exatamente por causa dessa história toda. Então, assim, eu aconselho muito, não só ao padre, mas quem tem depressão. Às vezes é melhor assumir o que a gente faz de errado, às vezes é melhor a gente assumir as nossas posições, o que a gente errou e tal, e depois, gente, depois deixa que a própria vida, os próprios eventos que acontecem e tal, a própria situação conserte. Simples assim. Não tem muito mais o que fazer, tá? Eu achei que pegou mal com relação ao que o padre Fábio de Mello fez, mas ele não fez nada do outro mundo, nem o outro padre que relatou a história lá nas redes sociais, tá? Ninguém precisa ficar ameaçando nenhum dos dois, não. Ninguém precisa ficar contestando aí as versões dos dois. Eu acho que já ficou bastante claro, né, para todo mundo. E eu só acho que o padre, tá, deveria aparecer aqui e deveria pedir desculpas. Só isso. Acho que isso é o mais importante, porque pelo menos isso não vai devolver o emprego do rapaz, mas pelo menos, né, deixa claro que ele não mentiu, que ele não fez nada, que ele não quis prejudicar ninguém. Agora, levar a situação para a história do direito do consumidor, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não é esse o questionamento dessa história toda, tá? Não é o direito do consumidor. Antes fosse o direito do consumidor, era mais fácil de resolver, inclusive, porque a lei é clara com relação a isso. Mas as acusações de que o gerente tinha sido mal educado, que o gerente não tinha atendido bem, que o gerente ali não foi um bom profissional, isso é o que pesou mais nessa história. Isso aí eu acho que o padre deveria sim se retratar. Com relação a isso, eu acho que ele deveria, tá? Enfim, gente, falamos aqui e já trouxemos. Eu espero que não precise ficar falando muito dessa história, né? Eu espero que a gente não precise ficar contando muito dessa história de novo. Mas como eu imaginei que isso ia levar bastante tempo da gente falando aqui, espero ter colocado um ponto final nessa história, né? Vamos dar uma girada? Que a gente já falou dessa história aí do padre, a gente já trouxe essa história toda aqui. Vamos lá para Graciane Barbosa. Eu sei que eu não anunciei no começo do vídeo essa história que envolve a Graciane Barbosa, tá? Mas a Graciane Barbosa, ela postou um vídeo lá no Instagram dela. Acho que isso foi ontem ou foi no domingo, tá? Mas hoje isso tá repercutindo nas redes sociais, porque tá todo mundo comentando sobre o vídeo que ela postou. Qual a intenção de Graciane Barbosa em ter postado o vídeo? Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não posso mostrar o vídeo com áudio, tá? Porque tem música. E aí, como o vídeo tem música, a gente não pode mostrar. Mas a gente pode trazer a imagem do vídeo para vocês entenderem, e tem a legenda. E aí com a legenda vocês vão entender toda a história, né? Olha só aqui essa história que envolve Graciane Barbosa. E tem mais, né? Porque um ex-assistente dela, inclusive, falou umas coisas interessantes sobre ela, tá? Mas vamos lá. Vamos começar primeiro aí com essa história de Graciane Barbosa. A Graciane Barbosa, ex-sister do BBB 25, deixou os internautas com uma pulga atrás da orelha. A influenciadora já foi casada com o influenciador Belo e publicou um vídeo ao som da música que pareceu uma indireta, rendendo inúmeras interpretações para quem assistia. O sucesso de Luiz Cláudio e Juliano, em parceria com Jorge Mateus, intitulado Não Era Eu Não, foi a trilha sonora da Musa Fitness. Enquanto dirigia o seu veículo, a dançarina fazia caras e bocas, escutando a canção em sua playlist que aborda a questão da traição. Né, gente, né? Eu vou ver se eu consigo botar 10 segundos desse vídeo aqui, 10 segundos para vocês ouvirem aí a Graciane falando, ela cantando sobre isso, tá? Vamos ver aqui uns 10 segundinhos. Mas hoje não é, mas hoje não é.
Pronto. Já botei aí, né? Vocês viram, ela coloca, quem te traiu não fui eu. Pois bem, por que eu tô falando desse vídeo, né? Óbvio que isso é uma indireta que ela jogou pro Belo, né? Porque ela já tinha dado uma entrevista pro Léo dias antes e já tinha falado que ela tem vontade de voltar com o Belo, né? Eu acho que tá na cara, né? Eu acho que ninguém precisa fazer maiores interpretações sobre isso, né? Tá na cara. Mas ela coloca assim, quem te traiu fui eu. E aí, o que aconteceu depois dessa história? Um assistente dela, ex-assistente dela, resolveu falar algumas coisinhas aqui, né, pra gente, resolveu trazer algumas coisinhas aqui pra gente, tá? Então, vamos lá ver algumas das coisas que o ex-assistente da Graciane Barbosa colocou, tá? Deixa eu só recarregar a página aqui. É lá da Fábio Oliveira, tá? Que ela traz essa história também. Gente, eu juro pra vocês que eu queria ter uma equipe, eu queria ter coisa pra eu poder eu também buscar histórias assim exclusivas e tal, mas infelizmente eu não tenho dinheiro e equipe pra isso. Por falar nisso, né? O Google fica me mandando e-mails, né, para participar dos seminários aqui do YouTube. Já participei de alguns, tá? Não dá para participar de todos, porque afinal tem os dias, às vezes coincidem com outras coisas que eu tenho que fazer, mas eles ficam falando para eu fazer o clube de membros. Então, eu realmente estou pensando em fazer o nosso clube de membros aqui do canal, mas para vocês acompanharem as gravações aqui no momento exclusivo. E depois a gente vai liberando isso aí pro resto do público assistir, né? Mas enfim, vamos ver essa história aí da Graciane Barbosa. Olha só, vamos lá. O que diz aqui a Fábia Oliveira nessa história? Ex-assistente detona Graciane Barbosa e expõe ambiente tóxico sem comer. Juliano Silva, ex-assistente pessoal de Graciane Barbosa, decidiu desabafar sobre os bastidores do tempo em que trabalhou com a influenciadora, após expor que estava sendo ameaçado por conta das verdades que sabe e ver a musa fitness se pronunciando em uma entrevista. O rapaz também resolveu falar. Juliano disse que foi abandonado de forma irracional e que vivia em um ambiente tóxico. Segundo Graciane, o ex-funcionário pediu dispensa do cargo poucos dias depois de deixar o BBB 25. Eu vivia num ambiente tóxico, trabalhava sem horários, sem comer direito, não tinha folga, para ganhar R$ 1.200. E era obrigado a estar sempre bem, tá? Então tá aqui. Eu estou sendo ameaçado pelas verdades que eu sei. O que acontecer comigo foi coisa daquela safada. Não vão me calar, tá? E aí o rapaz continua, tá? Esse é o rapaz, é o que tá no meio. Você tá vendo aqui a Graciane na esquerda da tela, né? O rapaz no meio e o Belo na direita da tela, tá? Eu acho que já tá muito claro aí. E aí, né? Ele falou aqui, tá? Que ele tem carinho pela Graciane, mas que ele tá frustrado com o que aconteceu depois do BBB. E aí ela disse que a Graciane maltratou o filho dele no final ali do ano. Depois ela fala um monte de outras, ele fala um monte de outras coisas aí com relação a esse trabalho que ele tinha como assistente, tá, da Graciane. Aí a Graciane respondeu ao rapaz, né? A Graciane trouxe aqui, e a Fábia trouxe a resposta aí da Graciane. Disse ali, né, que o caso ganhou contorno de escândalo nas redes sociais, com direito a acusações indiretas e alegações de ameaças. Sem citar, o rapaz afirmou que não iria se calar. Em tom alarmante, escreveu: se acontecer algo comigo, foi coisa daquela safada. Graciane falou sobre o episódio, demonstrando surpresa com a reação do ex-funcionário e revelou detalhes da relação entre os dois. Ele trabalhava comigo e de fato é meu amigo. Trabalhou 3 anos comigo. E quando eu saí do BBB, no dia seguinte ele pediu as contas. Eu acho que foi um pouco de ciúmes porque eu saí e não vim para casa e nem peguei o telefone. Disse Graciane. O afastamento inicial teve razões pessoais delicadas. Eu soube que eu tinha perdido os cachorros, meu pai
estava internado, tinha o problema da casa que não estava sendo paga, então eu não peguei o telefone e fui cumprir a agenda da Globo. Fiquei em um Airbnb 2 dias e meio, contou ele. Graciane aponta que a insatisfação de Juliano pode ter vindo de uma expectativa frustrada. Disse ela, ele tinha a ideia de que quando eu saísse do programa eu ia estar dentro da Globo, ele ia estar junto. Só que quando eu saí, eu não falei com ninguém. Aí ela disse que o ponto de ruptura teria acontecido justamente que ele acreditou que ela fosse brigar para os dois continuarem trabalhando juntos. Mas ela disse que isso era o menor dos problemas dela. Aí ela continua. O que ela diz? Assim que ele saiu, ele postou algumas coisas sobre ser ameaçado, não sei o que. Eu liguei para ele, perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que estava recebendo ameaças nos directs, mas achava que era fã. E aí ela disse que os dois continuaram se falando por telefone, que eles dois precisavam se encontrar, reatar a amizade. No entanto, ela disse ali que o cara tem surtos esporádicos, e aí que ele tinha todos esses problemas aí relacionados à convivência. E aí ela fala que as supostas verdades seriam o quê? Ela ter se envolvido com o Gilson, que todo mundo já sabia, inclusive o Belo sabia, né, dessa história toda. E a Graciane mesmo diz, não há nada preocupada em relação a isso. O que as pessoas tinham para saber de mim, eu mesma expus. Ela disse aí que a mansão que ela mora não era dela e que o Belo já estava com outra pessoa quando ela falou sobre o Gilson. Disse ela, não tem nada que me preocupe em relação a isso de tenho verdades. O que as pessoas tinham para saber de mim eu mesmo expus, não é segredo para ninguém. Quando ele fala de verdade, ele sabe o quê? Que a casa de 10 milhões que saiu não é minha. Do Gilson, eu mesma já expus que todo mundo também em casa já sabia, não era segredo. Sabe que o Belo já estava contra a pessoa quando eu falei do Gilson? Coisa que eu também já falei, disse aí a Graciane Barbosa. Ela fala outras coisas, mas não interessa aqui. Interessa o fato de que ela admitiu mesmo que ela já sabia e que todo mundo já sabia isso na verdade, né? Eu acho que a única novidade nessa história toda aí é o fato de que o Belo também estava com outra pessoa quando a Graciane estava envolvida com o Gilson. Eu acho que essa foi a única novidade nessa história toda. Mas aí, né, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que ela postou um vídeo sobre traição e as pessoas leram como uma indireta pro Belo? Por causa da entrevista que ela deu pro Léo Dias, obviamente. Mas se vocês prestarem um pouquinho mais a atenção, talvez ela também esteja falando aí desse rapaz, né? Porque querendo ou não, isso também é uma traição. O cara sai do emprego e aí ele fala que tem verdades sobre ela e que vai revelar essas verdades para todo mundo, quando na verdade não é lá grande coisa, né? Então acho que vocês já perceberam que a história não é tão cabeluda assim. Mas, como eu falei na questão do padre Fábio de Mello, tudo nas redes sociais ganha uma proporção muito maior do que elas realmente têm, né? Enfim, vamos dar uma girada? Vamos dar uma girada aqui. Vocês sabem que na semana passada aconteceu a CPI das Bets, né? Ah, tá rolando, obviamente, tá? Mas semana passada a gente teve lá a Virgínia sendo inquirida pela senadora Soraya Tronic. E aí no final a Soraya seguiu a Virgínia. Aí o que foi que aconteceu? Tá? Nesses últimos dias, a Virgínia foi fazer uma visita ao Rancho do Maia, né? Aquele reality show ali do Carlinhos Maia. E enquanto ela estava lá, uma das coisas que ela fez, isso pareceu ser um afronte, ela pegou o microfone e cantou a música do Dinheiro do Tigrinho. Olha só um trecho aqui, tá? Eu quero você só pra mim, tudo, pra toda com dinheiro do Tigrinho. Tu sabe que eu sou. Então vocês ouviram aí, né? A Virgínia falando aí do Dinheiro do Tigrinho, tá? E aí eles colocam lá o Zé Felipe, colocam lá, mostra como é que tava toda a confusão lá no Rancho do Maia, Camila Loures ali no canto falando e tal. Mas o foco principal aí é quem? Vocês estão vendo, né? O Zé Felipe e a Virgínia. E aí a Virgínia faz isso justamente depois, tá?
justamente depois, vamos voltar aqui a imagem, Virgínia, ela tá vestida, né? Vocês estão vendo aí como é que a Virgínia tá. Olha aí a Virgínia, ela tá vestida com essa camisa da Hello Kitty. Ela fala isso justamente depois de ter dito na CPI que ela ia refletir sobre falar de bets e apostas. Só que aparentemente, né, os senadores não gostaram muito da atitude da moça em ter, logo depois, falado que ela ia rever essas atitudes. Eles não gostaram nem um pouco disso. E a Soraya Tronic resolveu tomar uma atitude com relação a Virgínia. Deu um unfollow nela. Soraya Tronic depois explicou o porquê que ela deu unfollow lá na menina, na Virgínia, tá? Então vamos ver aqui o vídeo da Soraya Tronic. Olha só. Olha o que ela fala aqui e aí a gente continua, tá? Vamos lá. Mas no outro dia, aí por conta do vídeo que ela postou com o Carlinhos Maia, antes de ontem ou ontem, eu deixei de segui-la. Ok? Porque para mim aquilo foi, eu estava tentando conquistá-la para ver se eu tiraria. Lógico que eu não acreditava exatamente, mas foi um gesto, ok? Primeira semana de jogo. Então, gente, né, vocês ouviram aí, né? Ela disse que tirou e que pegou ali Mas no outro dia, o unfollow por causa da atitude da Virgínia. Então vocês viram aí nessa história toda que sim, gente, foi um afronte, não dá pra dizer que não foi. Tá? Eu sempre falei pra vocês e vou continuar afirmando aqui pra vocês com relação a muitas coisas que acontecem nesse meio, tá? Não é só porque eu já conheço, porque eu trabalho com isso, porque eu já entendo como é que isso funciona, mas também por causa de algumas atitudes que a gente vê nesses influenciadores. Eu sei e eu continuo afirmando, eles são apenas a pontinha do iceberg, aquela pontinha ali, porque tem muito mais coisas por baixo. Ok, eu falei, eu acho, Virgínia teve razão em dizer, por que vocês não trazem os times de futebol que são patrocinados pelas bets também? Então, eu também acho que a CPI deveria fazer isso, não deve ficar só na Virgínia. Mais uma coisa, a Virgínia falou que ia pensar sobre a responsabilidade dela em falar sobre esse tipo de produto e aparecer lá no Rancho do Maia e cantar a música do Tigrinho, do Dinheiro do Tigrinho, para depois a gente ver que a fala dela foi absolutamente vazia. Que ela de fato nunca ia pensar em mudar a versão dela com relação a essas coisas, né? Então eu acho que tá bastante claro aí que não dá para esperar muito dos influenciadores, né? Pelo menos alguns deles não vão deixar de mostrar anúncios do Tigrinho e não vão deixar de falar desse tipo de produto. Inclusive um deles, né, que é o campeão lá do BBB, faz isso toda hora. E se, como ela mesma falou, é legal, ok, as pessoas fazem se elas querem e tal, mas o objetivo ali da CPI não era só tratar ou lidar com a legalidade do produto, mas era também falar com relação, tá, a responsabilidade da influência das pessoas ali com relação ao uso desses produtos. Vocês sabem, né? O Davi também faz muita propaganda de bet e também usa muita música do Tigrinho para colocar ali, para tentar convencer as pessoas a pegarem o Tigrinho e apostarem. Eu vivo dizendo, isso é só a ponta do iceberg. Vocês têm que, o pessoal aí da política e tal, precisa ir muito mais a fundo, porque tem muito mais coisas para eles falarem, tem muito mais coisas ali para eles realmente pegarem. Porque só essa parte aí não vai dar conta, tá? Só pegar influenciador não vai dar conta. Mas, pelo menos a gente viu aí que Soraya ficou chateadíssima com a Virgínia. Me espanta ela não ter reparado isso lá na hora, né? Ou como ela mesma disse aí no vídeo, quis dar uma segunda chance. Eu acho que nem precisava, né? Tava na cara que não precisava. Enfim, tá aí a atitude da senadora. Vamos dar uma girada, gente? Vamos dar uma girada aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho que marcar o que eu já coloquei aqui, tá? Vamos lá, já falei do padre Fábio de Mello, já falei aqui da Virgínia. E
tem agora essa história que as pessoas ficaram nas redes sociais comentando ali que isto era um absurdo, que não podia ser assim, que isto era um absurdo total. Gente, a gente está falando de uma ficção, de uma novela, tá? E a novela, às vezes, ela precisa ter essas coisas, ela precisa mostrar também o lado que não é tão legal. Todo mundo na vida tem um lado legal, mas tem um lado que não é tão legal assim, né? Então tá todo mundo aí falando desta cena aí. Comentário racista de Odete Roitman sobre Fátima divide opiniões entre internautas, tá? Eu vou tirar aqui as publicidades porque facilita um pouco a nossa leitura. A personagem, interpretada por Deborah Bloch, vem sendo aclamada pelo público desde a primeira aparição. No entanto, no episódio exibido ontem, dia 19, a socialite dividiu opiniões com uma fala considerada racista. A novela vem aos poucos mostrando traços de vilã da personagem. E aí, qual foi a cena, tá, que a Deborah Bloch falou? Ela disse ali que na cena, tá, a Maria de Fátima era apenas uma amiga do Afonso, e aí a Celina fala assim: eu estou surpresa com você. Implicou tanto com a Solange para provar essa moça. Você sabe que eu não sou racista, mas a Fátima é negra. E aí a Odete responde: e você acha que eu não vi isso? Eu não sou cega, mas fazer o quê? A mocinha do Praia é branca, mas é uma insolente. Ia me criar problemas o resto da vida se firmasse uma relação com Afonso. Todo mundo pode ter a sua função. O que importa é que as pessoas façam o que eu quero. E ela nem é tão preta assim, disparou a Odete. E aí nas redes sociais teve gente que disse que isso era um absurdo mostrar isso numa novela, porque era um absurdo falar dessas pautas, porque era um absurdo botar esse tipo de diálogo na TV e tal. Gente, se vocês estão achando um absurdo isso só por causa de uma fala, é porque muita gente não viu a versão original, né? Se tivesse visto a versão original de 1988, ia ficar muito mais horrorizado, né? Eu acho que a geração de hoje, a geração do lacre de hoje, que adora lacrar em rede social, essa geração do lacre aí, ela é muito, mas muito sensível. Porque esse tipo de coisa que ela falou, é esperado que ela fale, tá? Porque ela é uma vilã, ela está interpretando uma vilã, é esperado que a vilã fale essas coisas. Não é para você criar empatia com a vilã, ao contrário, é para você ter ojeriza dela, é para você odiar aquela vilã. A história é pensada para isso. Mas você vê que as redes sociais inverteram tanto as coisas, inverteram tanto, que para você mostrar que é uma vilã, você precisa buscar ali falas muito, e que isso nem foi tão pesado assim. Se vissem original, veio muito mais pesado. Se eles fossem buscar os diálogos originais, você ia ficar muito mais horrorizada. A geração de hoje ia ficar muito mais horrorizada. Sendo que não é tudo isso também, tá? Não é tudo isso. É preciso também, às vezes, ser chato em mostrar que você tá falando de uma vilã. Olha a que ponto a gente chegou nas redes sociais, da gente ter que apontar que uma pessoa é uma vilã de uma história só porque em alguns momentos da novela ela teve falas sensatas. Quer dizer, né? Todo mundo na vida tem isso. Você vai ter falas sensatas, você vai ter falas que são equivocadas. Todo mundo age assim na vida. Mas todo mundo nas redes sociais, em especial, tem essa tendência a tentar amplificar coisas que nem precisam ser tão amplificadas assim. É uma vilã, gente. Ela é uma vilã. E ela vai ser uma vilã. E ela vai ter falas problemáticas e equivocadas. Não dá para fazer uma vilã sem ter esse tipo de conteúdo, tá? É impossível. Mas tá aqui essa crítica que eu deixo para vocês, tá? Ou estão assistindo muito errado a história, ou simplesmente, estão ali piorando mais a situação. Por falar em Vale Tudo, tá? Por falar em Vale Tudo, o que foi que aconteceu? A Globo resolveu ficar do lado do Cauã Raymond, tá? O que foi que aconteceu no meio dessa história, tá? A Globo simplesmente deixou bastante claro que o Cauã Raymond continua tendo o prestígio dele dentro da emissora praticamente intacto, e ele vai ter uma série que ele escreveu para a Globo em 2023 produzida. Ele vai ter isso aí acontecendo de verdade. Olha essa nota aqui
lá da Fábio Oliveira. Cauã com moral tem projeto retomado após polêmica. Apesar de grande repercussão envolvendo uma suposta denúncia feita por Bela Campos, o prestígio de Cauã segue intacto nos bastidores. O galã continua com a bola toda na casa, tá? Ele vai ali produzir Mata-Mata, uma série ambientada no universo do futebol criada por Cauã há cerca de 2 anos. O projeto chegou a ser aprovado e teve a sua produção iniciada, mas acabou sendo paralisado em 2023. A atração voltou a ser discutida internamente na emissora. Ainda não há confirmação se ele fará parte do elenco ou se ficará apenas na produção dos bastidores, mas que um projeto criado por ele vai sair do papel. Se isso não é deixar bastante claro que a Globo tá do lado dele, eu acho, né, que tem gente que precisa interpretar um pouquinho mais as coisas. Só pra gente encerrar, tá? Falei aí da Ana Hickman. Eu não vou comentar essa história toda que envolve a Ana Hickman e o ex-marido dela, porque eu já falei isso em outros vídeos, tá? Mas a Ana Hickman hoje surpreendeu todo mundo ao deixar uma informação que até então a gente não sabia. Hoje essa informação ela própria confirmou. Ela revelou já estar casada com Edu Guedes no civil e que vai ter a cerimônia religiosa, tá? Ela revelou isso num vídeo do canal dela. Disse aqui a Ana Hickman. Ela já está casada no civil com Eduardo Guedes. A oficialização aconteceu logo após a modelo se divorciar legalmente do ex-marido. A artista respondeu à pergunta de um de seus seguidores questionando se os dois estavam casados. Disse Ana Hickman, nós já casamos no civil, e respondendo a outra pergunta que tinha na lista, você já se separou? Disse ela, sim, graças a Deus, mas eu quero meu casamento no religioso do jeito que a gente merece e do jeito que eu sempre sonhei, e vai acontecer, revelou aí a Ana Hickman, tá? E isso aí ninguém sabia, tá? Você pode ter certeza que ninguém sabia que ela estava casada já com Eduardo Guedes. Ninguém sabia disso. A gente sabia que os dois iam se casar, mas que eles já estavam legalmente casados, isso aí foi uma surpresa, tá? Infelizmente eu não consegui pegar o vídeo porque foi uma pressa para eu buscar essa informação toda, tá? Isso aqui caiu de última hora no fechamento aqui do vídeo, não deu para eu pegar isso aí direto da fonte, tá? Mas eu vou pegar depois ali e trago para vocês. E aí um desdobramento aí da história que envolve a Ana Hickman, tá? O ex-marido dela, Alexandre Correia, aceitou um acordo com a justiça e este acordo envolve a mansão que os dois viviam. Essa mansão deve ir a leilão para quitação de dívidas. Sem a participação da apresentadora, que é dona de outros 50% do imóvel, Alexandre Correia firmou acordo com a credora, colocando em jogo a propriedade. O Tribunal de Justiça homologou no dia 22 de abril um acordo firmado entre Alexandre Correia e a credora, a empresária Daniele Mariuama Fujizaki, referente a uma dívida de R$700 mil em nome da empresa Hickman Serviços. A decisão judicial autoriza que a mansão milionária que ela viveu vá a leilão para o pagamento da dívida. De acordo aí, né, com o Léo Dias, o valor da dívida é de 750 mil, incluindo juros, multas e honorários. Sem a participação da apresentadora, que é dona de 50%, Alexandre Correia firmou o acordo com a credora, colocando em jogo a propriedade. No documento assinado por ele como pessoa física, Alexandre concorda com o leilão do imóvel para quitar o débito. Essa é a casa, tá? A famosa mansão dele aí, tá? A famosa mansão que inclusive tinha aquela história lá dos sofás que virou meme nas redes sociais e foi inclusive cenário do reality que ela fez ali, né? Uma amiga para Ana Hickman há muitos anos na Record. E aí ele fala aqui, consta a avaliação feita por um perito judicial que avaliou a casa em torno de 10 milhões e 10 mil em caso de aluguel, valores abaixo dos 40 milhões com as quais a apresentadora havia anunciado a casa em agosto de 2024, tá? Então, mesmo assim, vocês vão ver que a casa vai ser leiloada por 750 mil para pagar parte da dívida, né? Aliás, para pagar a dívida toda, né? Eu jamais imaginaria ter que falar isso, mas é assim mesmo que funciona.
Se ela vai concordar ou não, ele já entregou a parte dele, né? E aí eles vão. Daí o que que acontece nesses casos? Ou divide-se o imóvel ao meio, né? Divide-se aí ao meio, ou entra em um acordo com ela. E aí, como ele já homologou, tá nas mãos dela aceitar ou não este acordo, tá? Mas enfim, tá aí mais uma informação para vocês. Pra gente encerrar, tá? Vai passar 1 minutinho só do nosso tempo aqui. A Gretchen hoje deixou bastante claro, eu vou comentar isso no vídeo específico do Power Couple, mas ela deixou bastante claro que ela vai votar na Thalira. O Neguinho deixou bastante claro que ele vai mudar o voto dele para votar na Thalira e no Rafa, se for necessário, para ajudar a Gretchen, porque a Gretchen deixou bastante claro que vai votar no Rafa e na Thalira, porque ela tem medo que Rafa e Thalira tirem ela do quarto onde ela está e coloquem ela numa posição desfavorável. Hoje, né, lá no camarim, agora eles mostraram, ela disse assim, que ela tem certeza absoluta que o Brasil tá do lado dela e que a Thalira seria eliminada, porque a Silvia é a mulher brasileira. Só acho que isso não vai dar tão certo assim, né? Mas enfim, eu te conto mais no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.